Olá, uma boa noite para você. A competição pelo cliente vem fazendo o mercado se profissionalizar cada vez mais. Também vem inovando serviços e a produção de marketing aparece cada vez mais com novidades para a gente. E nessa busca pelo aperfeiçoamento constante, as empresas acabam se esquecendo de um elo que é o mais próximo do cliente, o vendedor. E aí a gente tem a impressão ainda que o vendedor é aquele cara que precisa ter boa lábia, um traquejo, uma comunicação e um poder de persuasão muito grande. Mas será que é só isso? O talento é sempre indispensável, mas é claro que a gente tem técnicas de venda que fazem toda a diferença na hora de convencer o cliente que o seu produto é melhor, e isto implica numa formação específica para vendedores. Por isso eu vou conversar com o Carlos Cruz, diretor do IB Vendas, e você sabe que tem que participar do programa. Envie sua pergunta, seu comentário para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra as nossas entrevistas dos programas anteriores. Não deixe de visitar a gente, fazer seu comentário, de participar, porque eu estou certa. Vendedor ainda pensa que é só ele ter aquela boa lábia e que ele não precisa ter técnica. Ainda é assim? Então, existe um grande paradigma, Fátima, porque o vendedor de antigamente era alguém que não deu certo em alguma coisa e aí se torna vendedor. E hoje nós defendemos que o vendedor é alguma coisa, alguém especialista em algo que se torna vendedor. Existe um paradigma muito forte que vendedor... Ou seja, nesse sentido, a tendência seria de ir para segmentos afins. Então, digamos assim, o cara pode ser até um engenheiro civil, ele vai vender bem imóveis, por exemplo. Pode ser, ele pode ser um engenheiro que vai vender imóveis, ele pode ser um profissional formado em marketing que vai oferecer soluções em marketing. E, além disso, o vendedor profissional não é só aquele que pega a sua pastinha debaixo do braço e vende prospectando novos clientes, oferecendo soluções. Mas pode ser aquele profissional que trabalha dentro de uma corporação que ele precisa vender um projeto internamente. Então, as competências de um vendedor podem ser aplicadas em qualquer atividade. Ou seja, não necessariamente apenas como a profissão vendedor, mas vender a si próprio. Ou que a gente brinca muito, fazer um marketing pessoal, é isso? O famoso marketing pessoal. Inclusive, uma das competências que nós trabalhamos na formação do vendedor profissional é o networking. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o networking não está relacionado só a quantas pessoas eu conheço, mas a quantas pessoas nos conhecem e lembram das soluções que nós oferecemos para satisfazer alguma necessidade ou algum problema que ele precisa resolver. Então, o bom vendedor, o bom profissional, que tem algumas características ligadas a vendas, é aquele que é lembrado por alguma coisa, e normalmente para resolver um problema. O instituto ou a forma de ensino que vocês fazem está mais voltada para a pessoa física, para as corporações que querem melhorar os seus profissionais? Para onde vocês focam mais? Vocês sabem que é muito interessante, quando nós fundamos o Instituto Brasileiro de Vendas, foi para atender uma demanda de mercado. Os executivos, os gestores, os empresários, eles têm uma demanda muito forte de contratar vendedores profissionais. E eu me lembro de uma palestra que eu realizei para 300 jovens, eu perguntei assim, quem aqui sonha em ser vendedor? E apenas 3 levantaram a mão. E aí eu perguntei, mas vem cá, por que você sonha em ser vendedor? 2, porque meu pai é vendedor e ganhou a vida com isso, e o outro, porque eu já trabalho em vendas. O jovem hoje, infelizmente, ele ainda enxerga vendas como uma profissão dura, aquela que eu tenho que insistir para o cliente comprar, sendo que vender não é empurrar produto, mas é identificar necessidades, oportunidades e fazer com que o cliente consiga encontrar uma solução para resolver um problema. E diante disso, nós temos um programa de formação profissional que eu diria que 15% do público que nos procura é a pessoa física. O restante são as empresas. Eles falam assim, puxa vida, as empresas, e como é que nós fazemos? Nós normalmente prospectamos essas empresas, embora muitas nos procuram, porque não existia um curso de vendas, ou seja, eu quero me tornar um contador, eu vou fazer um curso de contabilidade. Claro. Mas e quando eu quero me tornar, por exemplo, um vendedor? Aquele velho paradigma, eu aprendo na vida. Sim, você aprende na vida, mas o nosso desafio com o programa de formação é que nós chamamos de comprimir décadas em dias. Pegar o que vendedores demoraram anos para aprender e você aprender em poucos dias e a partir daí você não errar, não perder tempo, não perder dinheiro. Vamos falar algumas desses aprendizados de vida que vocês acabam condensando e resumindo. O que, por exemplo? Olha só, nós identificamos, baseado em estudo, o que nós fizemos? Nós pegamos vários estudos, tanto estudos principalmente dos Estados Unidos, porque o americano ele tem um modelo de venda, e nós estudamos esses itens, porém ele tem um jeito um pouco engessado em alguns casos, ele tem um jeito americano de vender.
O brasileiro ele tem um estilo diferente de comprar, embora algumas coisas se pareçam. Aí nós realizamos o que nós chamamos de Seminário dos Campeões, que é pegar os melhores vendedores de uma empresa, entender como que esse pessoal pensa, como que eles agem e como que eles fazem para lidar com objeções. Ou seja, qual a diferença daquele vendedor que normalmente é assim, 20-80, famoso Pareto, né? 20% dos vendedores ganham boa parte das comissões e do dinheiro e 80% está ali batendo cabeça. Nós identificamos que o vendedor profissional ele tem que atuar em 4 pilares. Né? O primeiro dele é a questão dos indicadores de resultados. Então, o bom vendedor ele tem que saber trabalhar o que nós chamamos o funil de vendas. Ah, como assim? O vendedor tem que ter meta. Eu tenho que alcançar X de faturamento e, para isso, eu preciso administrar o meu tempo. E o que é o funil de vendas? Imagina que você tem um funil, eu preciso prospectar X clientes para gerar X oportunidades para conseguir fechar X de negócios para que, no final, eu ganhe minha comissão. O segredo do vendedor é saber analisar que, para ele conseguir vender mais, além das técnicas de vendas, quando a gente fala de indicadores de resultados, é mapear qual que é o ticket médio da venda, por exemplo, que eu estou realizando. E eu posso vender mais serviços, mais soluções para vender mais. Ou então, será que eu tenho que prospectar novos clientes? Então, normalmente, o vendedor ele tem que pensar em 3 formas de alavancar as vendas. A primeira é prospectar novos clientes, que está ligado ao market share, ou seja, eu vou ampliar minha participação de mercado. O segundo item é vender mais para cliente que já compra, que é o wallet share, ou seja, eu vou vender mais para o cliente que já compra, vou rentabilizar essa operação que eu já tenho, ou esse cliente que foi muito difícil conquistar. E o terceiro é reativar clientes inativos. Este vendedor que você está treinando. E eu te disse que ele tem uma questão quase matemática. Por quê? Para ele saber se ele vai aumentar o número de clientes fora, se ele vai reativar, ele tem que fazer uma conta lá. Ele tem que fazer análise. Essa base? Sim. O nosso diferencial é porque eu, quando comecei a estudar vendas, e foi porque eu tive dificuldade em vender, e aí eu falei, eu preciso aprender para ter bons resultados. Foi aí que eu conheci vendas. Os treinamentos de vendas, tem muitos treinamentos muito simples, que estão ligados só a técnicas de vendas e de persuasão. O que nós entendemos? Que, além disso, o vendedor ele tem que saber fazer gestão do seu tempo, dos seus resultados, gestão do seu território e da sua carteira de clientes. Então, nós, inclusive, apresentamos ferramentas práticas. Uma delas é o funil de vendas. Então, além das pessoas que nós treinamos entenderem como que eu faço para ter um melhor resultado, nós entregamos uma ferramenta para ele fazer essa análise. Então, esse é o primeiro pilar, são os indicadores de resultados. E aí vem o segundo, que está ligado ao processo de vendas. Então, imagina um tripé. Então, o processo de vendas, nós trabalhamos venda, compra e negociação. E qual que é o pulo do gato? Normalmente, em vendas, os treinamentos normalmente trabalham só técnicas de vendas, que é como é que eu vendo? Eu vou tentar empurrar um produto, oferecer um produto, convencer um cliente que isso é bom. Nós trabalhamos primeiro o processo de compra, que é o seguinte, eu preciso entender como o meu cliente compra. Ou seja, como que ele toma a decisão de compra. E o cliente só vai comprar se ele tiver uma necessidade, ativer essa necessidade, e ele encontrar uma solução para isso. E, normalmente, ele tem uma solução ideal, e normalmente quando ele procura um vendedor, é porque ele já tem uma solução ideal para um problema. E o bom vendedor tem que identificar quais são essas necessidades. Normalmente de clientes ativos. De ativos. Ou até do novo que ele vai prospectar também? Ou até do novo. Por quê? Assim, quando nós falamos de clientes novos, eu tenho a venda ativa e a venda receptiva. A venda ativa é um cliente que eu estou prospectando e que não necessariamente ele nos procurou. Então, eu tenho que identificar oportunidades. E o vendedor ele tem que ter estratégia para conseguir agendar uma visita. E a venda tradicional, normalmente, o que acontece? O vendedor ele usa 10% para conseguir o primeiro contato, depois ele passa para a abordagem, usa ali 20% do tempo, depois ele vai para 30% do tempo, onde ele apresenta os produtos, os serviços, as soluções, e 40% do tempo no fechamento. E aí fica aquela briga. Nós propomos exatamente o inverso. Eu dedico 40% do tempo construindo confiança. O quê? Eu vou apresentar a minha empresa, conhecer as suas necessidades e ver se tem sinergia. A partir daí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar para investigação, que é onde eu vou começar a identificar oportunidades. E é onde a maioria dos vendedores falham. Depois eu apresento a solução e só 10% do tempo eu pratico no fechamento. Você fala assim, pô, Carlos, mas como assim só 10%? Nós acreditamos que o fechamento não é só chegar no final do processo de vendas e o cliente comprar. Fechamentos são fechamentos parciais. Então, por exemplo, eu liguei para um cliente e ele estava disposto a me receber para que eu falasse da minha empresa e conhecesse a empresa dele e, de repente, ver se tem sinergia. Isso é um primeiro fechamento. Então, o bom vendedor... Não é a venda em si, mas é o processo. A venda é um processo dinâmico, cíclico, que tem algumas fases que acontecem de forma dinâmica. E a gente já vai já para o outro pé do tripé, porém,
estas armas todas, ou este tempo gasto, vale para qualquer produto, na sua opinião? Porque a hora que você está falando, uma negociação, fazer uma visita, ok. Para coisas de bem, eu imagino, o cara se dispõe porque ele vai ganhar uma comissão alta, porque o bem é um valor relativamente alto, um carro, uma casa, um software para a empresa, uma encomenda grande. Agora, se for simplesmente batatinha frita ou, enfim, também? Também. É que a batatinha frita, se eu vender para o cliente final, é uma venda mais simples. E nós temos a venda complexa. Hoje nós temos, inclusive no nosso programa de formação, é muito interessante, nós temos desde um executivo de vendas que vem de uma solução em TI, e junto com esse executivo nós tivemos uma turma, uma empreendedora, uma jovem, que ela vende topo de bolo. Só, puxa vida, como assim? Ela tem que prospectar bufês para ter parceria com esses bufês, conseguir vender não só o topo de bolo, mas para ela conseguir rentabilizar o negócio dela, ela pode vender... O que é o topo de bolo? Desculpa a curiosidade. Desculpa. Topo de bolo é para casamento. É só a parte de cima do bolo? Só a parte de cima para quem vai casar. E ela pode vender um topo de bolo no valor de R$300 a R$2.000. Então, como que ela pode ter mais resultado? Eu vou escolher que tipo de cliente que é o cliente que necessita desse valor, ou seja, que busca um topo de bolo mais personalizado com uma caricatura. E, em contrapartida, nós temos profissionais que trabalham com vendas muito complexas, que vendem uma solução para um banco. Então, imagina o seguinte, Fátima, que na cadeia comercial você tem, por exemplo, uma indústria, que aí você tem o distribuidor, que vende para um distribuidor, que vende para um revendedor, que muitas vezes vende para o consumidor final. Ou você tem uma empresa prestadora de serviço que vende para uma indústria. Toda essa relação comercial é onde existe um ponto de encontro. E o responsável por isso é o vendedor. Então, por que o vendedor é o profissional um dos mais importantes hoje? Porque vendas é a única porta de entrada na empresa. Todas as outras portas são de saída, todas são importantes. Mas antigamente, olha só, o que se vendia, o cliente comprava. Henry Ford já dizia, compre qualquer carro desde que seja preto. Ou Ford. Hoje, não é mais assim. Hoje a concorrência é muito grande. E como é que eu faço para crescer? Não é só se a economia está crescendo, mas eu tenho que pegar a fatia do concorrente. Então, o consumidor está com dinheiro, tem crédito e as empresas estão investindo. Nós temos um momento muito bom. Então, o vendedor... Então, você precisa fazer com que ele realmente tenha cada vez mais esta capacitação para até quando aproveitar esse momento bom da economia, porque até quando não tiver tão bom, ele já conquistou esse cliente. Daí falta o terceiro elemento, o terceiro pé. A gente já falou de dois no início, que fomos indicadores de resultados, processo de vendas. E o terceiro? Competências em vendas. Então, imagina. E o quarto é a questão dos fatores motivacionais. Então, indicadores de resultados é onde eu quero chegar. Parâmetros de número, o vendedor tem que ter metas claras e específicas. Processo de vendas é como que eu negocio. Venda, compra e negociação. Como que o meu cliente compra, como que eu ofereço a solução e por aí vai. E o terceiro é a questão da musculatura que o vendedor tem que ter. São as competências. E nós identificamos que um vendedor profissional ele tem algumas competências. Que começa na disciplina, que é a capacidade que eu tenho de me organizar, de planejar e dedicar energia no que gera resultado. Ah, mas e aquele cliente? Aquele cliente, não é que tem clientes que não são clientes para nós. Então, o bom vendedor sabe que ele não vende para todo mundo. E, portanto, até abandonar para não ficar perdendo tempo e não tem ficar nada assistindo. De mal. Tá. Eu vou vender para quem pode comprar. E as quer pessoas... e necessita. Para quem pode, quer e necessita. Pode, né? quer e necessita, exatamente. Então, eu tenho que dedicar energia nisso. Um outro item importante, uma outra competência fundamental é a comunicação. Então, eu tenho que saber me comunicar. Isso não significa falar mais que o cliente. O bom vendedor, ele sabe fazer perguntas e fazer com que o cliente identifique que a sua proposta de solução vai atender a sua necessidade, a ponto de ele querer comprar e não você querer vender. E para isso o vendedor tem que ser preparado. Além disso, tem algumas outras competências. Além da disciplina da comunicação, o vendedor tem que saber fazer perguntas, que é a capacidade investigativa. Ele tem que conseguir desenvolver a empatia junto aos clientes, ter o networking, que é a rede de contatos. Ele tem que ter criatividade. E, além disso, ele tem que saber se adaptar. Adaptar para vender, por exemplo, e alinhar o seu repertório. Me diz uma coisa, as empresas te contratam para... ainda faltam 4, mas de qualquer forma, te contratam para dar esse tipo de curso. Sim. Elas esperam um resultado. Vocês chegam a detectar, não, peraí, esse cara não dá para venda nem morto, ou não? Ou simplesmente, ok, eu passei as armas e se não souber, não vai ter jeito. No nosso programa de desenvolvimento, que é o Formação Profissional, o participante vem e ele tem que construir um plano tático. Então, ele só é certificado no nosso programa, assistiu o curso legal, esquece. O nosso programa é um salão de vendas. Ele tem que passar horas fazendo o seu planejamento, ele tem que ir para campo, entre os encontros, e colocar essas ferramentas em prática, e ele volta e a gente diz se funciona ou não. Por quê? Porque eu sou vendedor.
Então, eu tenho lá o cargo de diretor do IB Vendas, mas eu vivo vendas diariamente. Eu sei o que ele passa. Então, com relação a resultado, quando nós trabalhamos em company, nós aplicamos o ciclo de desenvolvimento em vendas, que vai do diagnóstico à avaliação de resultados. E esses resultados, Fátima, pode estar relacionado ao faturamento, aumentar o ticket médio, diminuir a taxa de cancelamento e por aí vai. Ou então, o desenvolvimento de competências. E aí nós aplicamos a avaliação 360 graus. Ah, Carlos, o que é isso? A avaliação 360 graus é onde o participante ou o vendedor, ele identifica onde ele está acertando, falhando, recebendo o feedback do chefe, nosso, do cliente, e aí ele cria planos de ação. Então, o vendedor não quer treinamento teórico. Só para o telespectador ficar claríssimo, então, você está falando, nesse caso, são os cursos que vocês aplicam dentro das corporações. Dentro das corporações. Contratados pelas empresas e vão lá e aplicam, in company. E outra coisa que nós fazemos também, nós vamos para campo, em alguns casos, com os vendedores. Inclusive para entender o que os melhores vendedores fazem, como é que eles trabalham. E até porque as dificuldades possam continuar tendo. Exatamente. Esse é o nosso diferencial. É aprender de vendas com quem vive de vendas diariamente. Portanto, se a corporação, seja nos cursos dentro da companhia, em company, seja nos cursos que vocês dão no instituto, se ao longo do processo vocês conseguirem ver que esse vendedor não saiu tão bem, há possibilidade de troca ou até o inverso, de estratégia da própria empresa que não está lidando bem ou passando informação suficiente para o vendedor. É muito comum ela cobrar e não passar informação. Porque tem poucos treinamentos de vendas estruturados. E o que acontece? Quando vem, a empresa, antes de demitir, ela tem que treinar, ela tem que desenvolver. Então, nós entramos com esse objetivo. Tá. Acontece, sim, em trabalhos de consultoria, de identificar que, putz, a vida, aquela pessoa está no lugar errado. Ou talvez está atendendo o tipo de cliente errado ou segmento, e a empresa pode direcionar ela para outra atividade. Então, isso acontece. O mais interessante é que nós acreditamos plenamente, e os estudos comprovam que não existe aquele, o vendedor nasce vendedor. Não, o vendedor pode ser preparado. E para isso ele tem que ter métodos, tem que ter processos. E ele tem que saber exatamente, além de conhecer o mercado, saber quem são os concorrentes, ele tem que ter ferramentas para trabalhar. E se ele não tem isso, ele perde tempo e dinheiro. Essa é a proposta. Eu acho que encerrar o papo por aqui é dizer que a gente já chegou ao fim dessa história que não tem fim. Se é uma das profissões mais antigas que existem, que vão continuar à venda. Mas, Bárbara, a tua empolgação e a valorização desse segmento tão importante. Mas eu vou te fazer uma sugestão. Se tem alguém que sabe vender uma ideia, que sabe vender um produto, que sabe vender uma corporação, uma entidade, é o meu querido Ricardo Camargo, presidente da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é o teu momento. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF conta com a comunicação como fator importante dentro do sistema de franquia. E por isso mesmo levou a cabo o 4º seminário, 4º Congresso de Comunicação. Contamos com a colaboração de todos os associados, todas as agências de relações públicas e aqueles que prestam serviços a mais de 1.000 empresas associadas à ABF. Tivemos mais de 80 pessoas participando desse evento, representando mais de 60 marcas. Marcas essas muito ligadas e muito preocupadas. Neste fórum de comunicação, levou-se a cabo também uma discussão intensa sobre as mídias sociais e sobre a comunicação digital. Esses são fatores que poderão ser, no futuro, um diferencial com relação às marcas. 2 jornalistas estiveram brindando conosco durante este evento, Marcos Aidar e também o Sidney Rezende. Os 2 são jornalistas consagrados e estiveram discutindo com todos os participantes melhores fórmulas de se aproximar empresa e meio de comunicação. E deu dicas importantes que poderão ser utilizadas no futuro para facilitar essa comunicação entre a marca e realmente o público final, o público-alvo. Mais informações sobre esse evento você poderá obter diretamente no nosso site, abf.com.br. É com você, Fátima. Obrigada a você, telespectador que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado com Economia e Negócios toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.